Oi? Continuando, pessoal, sobre política fiscal, a gente colocou para vocês então, né, que o orçamento, né, ele visa atingir a atividade econômica como um todo e alcançar dois objetivos relacionados, né? Estimular a produção, né, geração de empregos, crescimento econômico e o financiamento do déficit do setor público. Já colocamos para vocês ali a diferença do déficit nominal, déficit primário, né? Mas a gente fala em financiamento do setor público, né? E aí a gente pode identificar três fontes de recursos para o financiamento desse déficit, desse setor público, né? Primeiro deles, expansão de carga tributária, aumento de impostos, criação de impostos. 2, emissão de papel moeda, ou seja, é aquilo que nós chamamos de monetizar a dívida. E terceiro, seria empréstimos, né? O governo vai ao mercado buscar empréstimos, né? Ele vai lá buscar emprestar dinheiro, né, da população através da venda de títulos da dívida pública, né? E esse terceiro, os empréstimos, esse tipo de financiamento, ele tende a aumentar o déficit nominal, né? Por quê? Porque daí tem a questão do pagamento de juros, não esqueçam disso, né? E da mesma forma que a política monetária, né, que pode ser expansionista ou contracionista, né, com a política fiscal o governo pode fazer isso também. Ele pode aquecer a economia através de uma política expansionista, reduzindo a carga tributária, por exemplo, né? Deixando o peso dos impostos um pouco mais leve nos ombros do empresariado, né? E ele pode também fazer uma política contracionista, né? Quando ele faz uma política contracionista, ele pode estar visando deixar, né, o dinheiro mais caro, né, menos dinheiro no mercado circulando, né? E com isso ele estaria muitas vezes buscando desestimular o consumo para reduzir a inflação, isso pode ser, né? Então, a política fiscal ela pode tanto ser contracionista como expansionista. O governo pode alterar também o volume das fontes de receita através de alguns instrumentos, né? E a gente poderia colocar o primeiro deles, impostos. Imposto, ele pode alterar, né, o volume das fontes de receita através de impostos. Imposto direto e imposto indireto. O imposto direto, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física, o imposto de renda da pessoa jurídica. E os indiretos, os impostos indiretos, eles vão onerar as transações intermediárias, né? O consumo, por exemplo, o consumo, né? O primeiro seria então os impostos. Segundo, as despesas do governo, os gastos do governo, através de consumo, através de transferências, subsídios, e investimentos, né? Ou seja, então o governo joga dinheiro na economia, né? E por último, uma observação que a gente faz, né, que é fundamental para a questão do orçamento no Brasil, nós temos lá a lei, né, 101/2000, que é a lei de responsabilidade fiscal. Essa lei, né, aprovada, né, no ano 2000, no governo Fernando Henrique, é um mecanismo legal que disciplina a utilização dos recursos públicos. Disciplina, né, a utilização dos recursos públicos, principalmente com gasto com pessoal, né? Ela prevê um limite para o tamanho da dívida pública, né? Essa não pode ser maior que 2 vezes a receita líquida corrente nos estados e 1,2 vezes nos municípios, né? Ou seja, limita então o tamanho dessa dívida e limita também, né, os gastos para as despesas com pessoal, com a folha de pagamento. A União não pode ultrapassar 50% da arrecadação, né, com salários para todos, tanto os funcionários, né, tanto os trabalhadores na ativa como os aposentados e pensionistas. E os estados e municípios não podem ultrapassar os 60%. Né? Fazendo isso, ótimo. Mas se ele ultrapassar aquele limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, né, o gestor público ele está sujeito a algumas punições, né? Pode ser de acordo com a gravidade, né? Anulação do ato infrator, multa, prisão e até mesmo cassação do seu mandato. Ou seja, então é uma lei
né? Transparente, é uma lei disciplinadora, é uma lei que veio realmente para moralizar a administração pública. Legal, pessoal? Não esqueçam lá, pessoal, dar um like e canal do YouTube, Professor Semir Cavalcante, ok? Um abraço, gente. Tchau, tchau.